passagem se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 6, no versículo de número 8. E a segunda passagem é justamente o tema dessa campanha, em Neemias, no capítulo 4, no versículo 14. Se a tua terra não tem manado leite e mel, se na sua casa não tem manado leite e mel, se o que tem predominado lá é destruição, é ruínas, Deus tem um projeto de reconstrução para você essa noite. Deus tem um projeto de reconstrução. Essa noite não, Deus começou esse projeto. Nasceu esse projeto no coração de Deus. E assim que nasceu, Ele já colocou esse projeto no coração do Mike para iniciar essa campanha. Porque Deus tem olhado do céu e visto que não é bom para o crente tem que viver no paraíso. O crente tem que viver numa terra que emana leite e mel. Ele não pode viver numa terra onde tem destruição e ruínas. E é por isso que Ele tem esse projeto. E Ele quer que esse projeto se cumpra nas nossas vidas. E eu creio que até o final dessa campanha, esse projeto vai estar de pé e vai estar concluído na nossa vida. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Neemias capítulo 4, versículo 14 agora diz assim: e olhei, e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas casas e vossas mulheres. Amém. Numa certa feita da história, num certo momento da história, Deus iniciou um projeto, nasceu um projeto no coração de Deus. Deus queria construir uma grande nação. Deus queria construir uma grande nação que seria o seu povo. Deus queria construir uma nação que o adorasse em espírito e verdade, aquela que seria o seu povo. E Ele, com esse projeto, precisava de alguém para executar, para iniciar esse projeto, porque todo projeto precisa de alguém para trabalhar nele. Um projeto não sai do papel, um projeto não sai do coração se não tiver ninguém para trabalhar. Então ele olha do céu e começa a procurar alguém que ele pudesse contar, assim como hoje ele está olhando do céu e procurando os verdadeiros adoradores, como foi cantado, como foi falado aqui essa noite. Ele começa a procurar alguém em que ele pudesse confiar. Ele começa a procurar alguém em que ele sabia que ele podia contar, alguém que não ia desistir na primeira luta, alguém que não ia desistir na primeira adversidade. E ele olha no céu, procura e acha um homem chamado Abrão, que depois passaria a se chamar Abraão. E ele fala para aquele homem: Abraão ouve a voz dele, mesmo sem ver. Ele creu e ouviu. Ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação. E assim foi, e assim iniciou esse grande projeto já no coração de Deus. Eu imagino o pai falando com o filho: está errado, aquelas casas estão cheias de ruínas, estão cheias de destruição. Vamos reconstruir isso. Aquilo que está em ruínas, vamos levantar. Deus faz o projeto, Deus desenha o projeto. Aí eu imagino Deus, o pai, falando com o filho: olha como vai ficar bonito, olha como vai ficar legal, vai reconstruir, vai ficar muito bonito. Um olha para a cara do outro e fala: mas o projeto está aqui, nasceu no meu coração, eu desenhei, mas e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é que nós vamos usar para dar continuidade nesse projeto? O projeto é lá na terra, precisa de alguém lá da terra. Todas as vezes que Deus fez uma obra aqui na terra, Ele usou alguém aqui da terra. Para iniciar a grande nação, Ele escolheu Abraão. Para tirar o povo do Egito, Ele escolheu Moisés. Para o projeto de entrar na terra de Canaã, Ele escolheu Josué. Para matar os profetas de Baal, Ele escolheu Elias. Para descer fogo do céu. Para erguer a igreja primitiva, Ele escolheu Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Estevão.
quer escolher? Quem é que ele acha quem é que você acha que ele quer escolher para liderar esse projeto, para liderar essa reconstrução? Sou eu e é você. Será que você está disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que você está disposto a lutar pela sua casa? Será que você está disposto a lutar pelos seus filhos? Será que você está disposto a lutar pelo seu marido, pela sua esposa? Será que você está disposto a lutar pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua irmã, por todos aqueles que estão indo no caminho do inferno? Sim, porque ainda existe um inferno. Não é pregado muito sobre isso, mas existe. E se nós não obedecermos, se nós não andarmos segundo o coração de Deus, nós vamos para lá. Qualquer um está, todos nós estamos sujeitos a ir para lá. O que nos segura é a misericórdia de Deus. E é por isso, se nós estamos aqui, Deus se preocupou conosco, Deus nos deu uma chance, nós também temos que dar uma chance para aqueles que estão lá. E nós devemos lutar por aqueles que estão lá. É por isso, mas você precisa acreditar nisso. E se você está disposto a lutar por isso, se você está disposto a entrar nesse projeto de reconstrução, vem comigo na mensagem. Vamos continuar a mensagem já já. Eu falo o que é que você vai ter que fazer para reconstruir isso aí. Sobrou Judá, sobrou o reino do norte, o reino do sul, aliás. Judá, ao invés de ver o exemplo, seguir o exemplo dos seus irmãos de Israel, ver o final dele, o final trágico deles, ele não fez isso. Continuou fazendo as mesmas práticas que aqueles. Continuou se prostituindo. Continuou desobedecendo. Continuou sendo rebelde. Continuou adorando aos outros ídolos. Pegavam seus próprios filhos, jogavam no fogo, oferecendo em sacrifício a um Deus chamado Moloque, a um Deus pagão. Você consegue imaginar isso? Você consegue se imaginar jogando seu próprio filho no fogo, em sacrifício a um Deus desconhecido? Pensa que é Deus, mas não é Deus coisa nenhuma. Você consegue? Era isso que eles faziam. Agora imagine Deus olhando isso lá do céu. Imagine Deus olhando as crianças, os filhos, as heranças dele, porque os filhos são heranças do Senhor, sendo queimados no fogo. Imagine aquela criança sendo jogada no fogo. Imagine a dor que aquela criança não sentia. Era isso que eles estavam fazendo. Era isso que aquela nação estava fazendo. E é isso que enojava o coração do meu Deus. Mas o meu Deus é tão misericordioso que mais uma vez Ele enviou profetas para falar, para tentar trazer o povo de volta para Ele. Profetas madrugaram, profetas tentaram, profetas pregavam. Jeremias era um deles. Deus usava, Deus usou, Deus tentou através de Jeremias. Não gostavam da mensagem de Jeremias, maltratavam Jeremias, batiam Jeremias, preferiam ouvir as palavras dos profetas que pregavam um evangelho fácil. Está tudo bem, Deus está se agradando de você, Jesus entende. Hoje em dia Jesus entende tudo, pastor. Hoje em dia a gente pode fazer tudo que é de errado. Não, Jesus entende coisa nenhuma. A palavra do Senhor é verdadeira e não volta atrás. Temos que obedecer, isso que está aqui. Temos que obedecer isso que está aqui. E é isso, o povo não tratava ele. Eu vi aqueles profetas que pregavam esse evangelho fácil, que falavam que estava tudo bem. Não, está tudo bem. Deus mais uma vez segurou, viu que não adiantou. O aviso foi dado, até que uma certa madrugada, algumas pessoas acordam com barulhos de tropas e de correrias. Os que não acordaram com barulhos de tropas e de correrias, acordaram com o chute dos soldados babilônicos na sua porta, invadindo a sua casa. Os que não acordaram com os chutes, acordaram com os gritos de socorro e misericórdia. Misericórdia é essa que os soldados babilônicos não tinham. Matavam sem dó e sem piedade. Matavam os pais, os filhos, matavam velhos, crianças, mulheres. Quem estivesse na frente dele, que eles achavam que deveria morrer, eles matavam a fio da espada. Não adiantava a mãe proteger os seus filhos mais. Aí jogou fora lá, jogou, queimou no fogo. Agora morria. Agora morria porque por causa da ignorância do povo. E era isso. Os soldados matavam sem dó, sem piedade. Alguns eles deixaram vivos porque queriam levar como escravos para a Babilônia. Era isso que aconteceu com aquele povo que desobedeceu a Deus. Era isso que aconteceu com aquele povo que não deu ouvidos à voz de Deus. E aquele povo, alguns deles estavam sendo amarrados para levar para a Babilônia. Estavam sendo levados. E quando eles olham, eles veem o soldado entrando no templo do Deus vivo, no
templo do Senhor. E quando eles entram lá, eles começam a roubar todo o material, todo vaso, todo tigela para sacrifício, para carregar o sangue, tudo que era de mais valioso, todo ouro, toda prata, todo bronze, tudo que tinha lá. Os soldados babilônicos começaram a roubar para levar para a Babilônia. Tudo isso. E eu fico imaginando eles vendo isso. E mais à frente, eles começam a destruir o templo do Deus vivo, o templo do Senhor. Aí eu começo a imaginar eles olhando: ah, por que eu não adorei o Senhor lá? Ah, por que eu não fui mais na igreja? Por que eu não fiz o melhor para a casa do Senhor? Ah, por que eu não preguei quando eu deveria pregar? Por que eu não adorei quando eu deveria adorar? Por que eu não toquei lá dentro quando eu deveria tocar? Por que eu não fiz o melhor para a casa do Senhor? Agora a casa do Senhor está destruída. Agora a casa do Senhor está destruída. A casa do Deus vivo. A casa do Senhor. Isso porque o Senhor permitiu, entenda isso. Tudo que acontece é porque Deus permite. E eu vejo aquele povo com arrependimento. Ei, vamos dar valor a isso aqui. Não, isso aqui é só um negócio de quatro paredes. O Espírito Santo, Deus mora dentro da gente sim, mas essa é a casa do Senhor sim. Essa é a casa de adoração. Essa é a casa de oração. Essa é a casa que nós reunimos para adorar o nome do Senhor. E essa é a casa que nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Essa é a casa a qual nós temos que dar o melhor para o Senhor. Não tem quem faça você. Não tem quem cante você. Ainda que você não saiba cantar muito bem, ainda que você não saiba falar muito bem, o mínimo que você faz dentro dessa casa, o pastor ensinou aqui esse dia, um papel de bala que você vê no chão e acha que não é de importância nenhuma. Só o ato de você pegar e ver que aquele papel está prejudicando, e isso vai ter um galardão para você. Isso o Senhor está vendo e vai retribuir para você, porque é a casa dele. Vamos tratar a casa do Senhor com carinho. Vamos fazer o melhor pela casa do Senhor. Vamos sim, vamos ser mais crentes a partir de hoje. Vamos procurar chegar no horário do culto para adorar o Senhor. Vamos procurar fazer o melhor para adorar o Senhor. Vamos procurar fazer o melhor para a casa do Senhor. Aquele povo não fez isso. Aquele povo não fez isso. Aquele povo nem deu a mínima para a casa do Senhor. Vai o povo sendo levado para a Babilônia para serem feitos de escravos.